Não querem Bíblia, querem shows, revelações espetaculosas, sonhos misteriosos, prosperidades materiais. Não querem confronto pela palavra, querem apenas ouvir o que é conveniente, o que massageia o ego. Querem ouvir as promessas, mas não querem ouvir todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Querem bênçãos, mas não querem conhecer e obedecer a Deus. Querem a coroa, mas não querem a cruz. Naquela época de Éfeso, assim como hoje, existem falsos profetas, ensinos, falsos pregadores. Mas essas pessoas, falsos apóstolos, pregadores, eram avaliados à luz da palavra por aquela igreja, conforme diz o verso 2. E Jesus elogia isso. Aqueles homens avaliavam pela palavra de Deus que homens estavam pregando coisas fora das Escrituras e rejeitavam o falso ensino. Não era uma igreja levada a todo vento de doutrina, a novidades. Era uma igreja centrada nas Escrituras. E eles não tinham dúvidas de chamar de falsos apóstolos aqueles que pregavam o evangelho adulterado. Impostores, diz ali. Era uma igreja bíblica, comprometida com a palavra, que não era facilmente enganada pelo diabo, que é o pai da mentira, que usa falsos apóstolos para desviar a sua igreja da verdade. E o Senhor se alegra com uma igreja bíblica, que procura conhecer a palavra, estudar a palavra, levar a sério a palavra, a pregação da palavra, a proclamação da palavra dele. O Senhor Jesus Cristo conhecia essa obra daquela igreja e está aprovando uma igreja firmada na palavra, no conhecimento e na prática da palavra. Jesus conhecia também a perseverança na fé daquela igreja e aprova isso e elogia essa virtude daquela igreja. Versículo 3 diz: o próprio Senhor Jesus Cristo, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ser cristão em Éfeso, meus irmãos, naquele tempo não era fácil, assim como não é hoje, mas eu creio que naquele tempo era muito pior do que hoje. Isso por causa de algumas razões contextuais que nós sabemos que a igreja de Éfeso vivia naquela cidade de Éfeso. Ali naquele tempo e na cidade de Éfeso ficava um dos maiores centros de culto ao imperador romano. E quando os cristãos de Éfeso não adoravam ao imperador romano, aí eles eram perseguidos e muitos eram mortos. Jesus está dizendo: eu sei da luta de vocês e a perseverança de vocês. Vocês têm suportado por causa do meu nome, por amor a mim, e têm se mantido firmes na minha presença. Vocês não têm desfalecido na fé. Não tem sido qualquer problema que tenha afastado vocês da minha presença. Vocês me amam, vocês têm sido fiéis a mim. A cidade de Éfeso não era fácil ser crente, eles tinham que perseverar e essa não era uma missão tranquila, porque ali era o centro da adoração à deusa Diana dos Efésios. Ali havia um dos templos considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era dedicado a Diana e muitas pessoas iam ali. E vocês se lembram no livro de Atos, no capítulo 19, que o apóstolo Paulo foi perseguido pelos idólatras de Diana e que Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, foram levados ao teatro, ao anfiteatro, ao estádio de Éfeso, que cabiam ali cerca de 24 mil pessoas, e eles quase foram linchados no teatro ou no estádio de Éfeso, por causa dos seguidores de Diana. Eles eram cristãos.
e eram perseguidos por causa disso. Havia hostilidade em Éfeso contra os cristãos. Éfeso era uma cidade que era um centro de ocultismo e bruxaria na Ásia Menor. Vocês se lembram em Atos que, quando Paulo pregou ali o Evangelho, muitas pessoas se converteram e, conforme iam se convertendo, iam levando seus livros de bruxarias, de práticas de magia, de ocultismo, de feitiçarias, e colocando na praça pública ali e queimando esses livros. Tamanho envolvimento daquela cidade no misticismo, na prática de cultos ao demônio. Não era fácil ser crente num ambiente de batalha espiritual como era a cidade de Éfeso, tanto é que foi ali, ou aquela igreja que Paulo escreve, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes, principados e potestades do ar. Não era fácil ser um crente em Éfeso, porque era uma cidade liberal, moralmente falando, libertina. Havia um grande apelo à promiscuidade, havia no templo de Diana prostitutas cultuais, e as pessoas faziam ali sexo com aquelas prostitutas como um culto a Diana. E era um sexo sagrado ali, permitido em Éfeso. Havia ali em Éfeso vários prostíbulos, como eu conheci, não que eu fui, mas eu fui na cidade de Éfeso há um tempo atrás, e ali havia as ruínas de um prostíbulo. De um lado, o teatro, aliás, a biblioteca de Celso, que era a segunda mais importante da época, só perdia para Alexandria, e do outro lado da rua, pelo subterrâneo, os homens saíam da biblioteca de Celso e iam para o prostíbulo do outro lado da rua. Era uma cidade onde era uma porta de passagem para a Ásia. E passavam ali muitos homens, muitas pessoas, e aprontavam e iam embora. Era uma cidade que não era fácil ser crente, como não é hoje para os jovens. Mas a boa notícia é que eles não davam desculpas sobre a pressão que eles viviam. Eles confiavam no Senhor e continuavam olhando para Cristo. Fizeram como Daniel na Babilônia, decidiram não se contaminar com os manjares do rei. Decidiram ser luz nesse mundo, andar com o seu Deus, perseverar em Cristo, na força de Cristo.